Versículos 16 e 17. Romanos 1, versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Palavras do Senhor. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, entramos em Tua presença mais uma vez nessa noite, por meio da oração, pedindo ao Senhor que incline os Teus ouvidos para ouvir a nossa petição, a nossa súplica, a nossa ação de graças, e que o Senhor mesmo queira, Pai, por misericórdia e bondade, nos instruir por Tua palavra, falando aos nossos corações de uma forma inteligível. Venha, Senhor, nos inquietar e nos perturbar com a Tua verdade, venha nos consolar com a Tua verdade, e que jamais, ó Deus, nos esqueçamos da centralidade do Senhor na Escritura, como também nas nossas vidas, e que a nossa prática deve fazer jus a isso. Nos ajude pela instrumentalidade do Teu Espírito Santo, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tomem assento. Amados e diletos irmãos, de volta a esse culto nesse dia de hoje, para dar sequência àquilo que iniciei no domingo passado, expondo ou tentando fazer considerações aqui sobre o texto, esse trecho do texto que lemos e relemos. Na semana passada eu falei sobre a questão do se envergonhar do Evangelho e porque Paulo não conseguia se envergonhar do Evangelho e os motivos e tentações de sobra que ele tinha para o fazer, e no entanto a decisão suprema do seu coração era jamais se envergonhar do Evangelho. Tendo feito algumas considerações e aplicações a nós mesmos com relação a essa vergonha, ou a vergonha que às vezes nos tornamos por causa da nossa vergonha do Evangelho, eu lhes disse que hoje falaria um pouco sobre o porquê. Por que o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho jamais? E por que nós não podemos jamais nos envergonhar do Evangelho? O motivo nos salta aos olhos ainda no versículo 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. O motivo qual nós não podemos jamais nos envergonhar do Evangelho é o fato de ele, o Evangelho, ser o poder de Deus para a salvação. Quando nós pensamos no poder de Deus, nós imaginamos raios e trovões, nós imaginamos elementos ardendo em fogo e destruindo uma cidade ou cidades inteiras. Nós imaginamos terremotos,
imaginamos até o fim do mundo quando pensamos no poder de Deus. É muito impressionante como os nossos corações só conseguem pensar na palavra poder a partir do exercer domínio e destruição sobre a vida das pessoas. Inclusive, esse é quem sabe, um dos principais, se não o principal problema da humanidade no tocante aos relacionamentos. Nós estamos sempre caçando uma maneira de exercer poder sobre a vida das pessoas. Quando nós nos casamos e quando as pessoas contraem matrimônio, uma das primeiras dificuldades que esse novo casal enfrenta, e que nós temos dialogado com isso o tempo todo no gabinete do aconselhamento face aos problemas conjugais que ali chegam, é justamente indivíduos querendo exercer poder um sobre a vida do outro. O homem não entende direito a sua liderança e ele quer subjugar com poder o seu cônjuge, a sua esposa. A sua esposa, por sua vez, não entende ou não quer aceitar a verdade bíblica da submissão, e ela quer uma maneira de exercer poder sobre a vida do seu líder, o marido. E os homens e as pessoas do mundo, elas buscam o poder para dominar sobre as pessoas, e esse poder às vezes é sinônimo de força, de destruição, de controle violento sobre a vida das pessoas. Talvez esse seja um dos principais, quem sabe o principal problema relacional que enfrentamos. Esse desejo desenfreado de exercer poder sobre a vida do outro. As pessoas o fazem com poder aquisitivo, com poder bélico, de todas as maneiras, sempre por meio da força. Mas nós encontramos o versículo 16 dizendo que o Evangelho é o poder de Deus. Então o que foi que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra e em outras nações, que Deus exerceu poder, mostrou o seu poder sobre ela? O que foi que aconteceu lá? É interessante nós sairmos desse pensamento de domínio pela força, sairmos um pouco dessa manifestação violenta do que é o poder e chegar e pensar aqui o poder de Deus nesse quesito, nessa forma que Deus escolheu se relacionar com os seus filhos por meio da salvação e entender esse poder sendo manifesto. Aprove a Deus salvar pessoas no mundo. Toda a humanidade em Adão estava condenada ao inferno. Toda. É chocante, mas a única coisa que nós já nascemos merecendo nesta vida é justamente o inferno. Já nascemos merecedores do inferno. E aprove a Deus, na sua graça e misericórdia, salvar alguns dessa condenação que lhe é patente, que lhe é justa, inclusive. E Deus quis salvar essas pessoas, e Ele quis fazer isso com grande poder. E a forma de Deus manifestar esse poder, mostrar o seu poder salvífico, foi por meio do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. De tal maneira que não vai adiantar, por exemplo, tem aquelas piadas gospel sem graça. Eles dizem do indivíduo que era bandido e se converteu e agora decidiu que todo mundo precisava ouvir o Evangelho e se converter também. E aí esse suposto bandido convertido na piada sem graça gospel sai por aí pregando e fazendo apelo, e quando as pessoas aceitam a Jesus, imediatamente ele dá um tiro na cara e mata e diz: isso aqui é para você não perder a tua salvação, para você nunca se desviar, já que você está salvo, vá para o céu, tchau. E o povo ri, e eu realmente não empreguei humor para contar essa piada, porque não é esse o objetivo. Mas aprove a Deus salvar as pessoas, e Ele quis fazer isso por um meio, manifestando o seu poder. E segundo Paulo aqui nesse trecho, o poder de Deus para salvar as pessoas é o Evangelho. Então não vai adiantar eu impor uma arma sobre a cabeça de alguém e dizer: seja salvo, senão eu te mato. E quando a pessoa disser: eu recebo Jesus, então eu matar para que ela não perca a salvação. Não dá para tornar a fé cristã a religião oficial de uma nação sob pena de morte. Não é assim que as pessoas serão salvas.
A pregação do Evangelho é uma conquista em amor, e é aqui que eu acho fantástico o poder de Deus. Ele aprove a Ele salvar-nos, nos conquistando em amor, revelando-se em Cristo na forma do amor, amando pessoas de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por essas pessoas. Esse mesmo Filho assumindo essa missão, esvaziando-se de sua própria glória, humilhando a si mesmo, assumindo a forma humana e sendo obediente a Deus nessa missão até a morte, uma morte cruel e a mais perversa e indigna do seu tempo, a morte de cruz. E aqui eu tenho, essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é Jesus crucificado em nosso lugar. É a morte expiatória de Jesus, é a morte substitutiva de Jesus. Essa é a mensagem do Evangelho. É assim que Deus conquista pessoas. Essas pessoas são conquistadas em amor. Elas conseguem ver então o grande amor de Deus materializado em Jesus, que está pregado na cruz, morto por morte cruel. Tudo isso para mostrar amor por esses seus filhos. Então somente por esses seus filhos. E esses filhos, imediatamente ao escutar tal mensagem e ao ter a capacidade de contemplar tal ato incomparável de amor, são então capazes de dar uma resposta em amor, porque uma vez pregado esse Evangelho, entendido no coração, pela ação regeneradora do Espírito Santo, agora esse indivíduo está habilitado a amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus nos conquista em amor pela pregação do Evangelho, e nós respondemos em amor recebendo o Salvador Jesus. E junto com esse pacote salvífico, o Senhor também dá na salvação a capacidade a nós de amar o próximo como nós mesmos, porque aqui o Evangelho começa a fazer sentido funcional, sentido comportamental, sentido visível aos olhos de outros, para que eles entendam também esse grande amor de Deus e sejam também conquistados em amor através de uma pregação sincera, não só de palavras, mas também de comportamento. Então é dessa forma que a coisa vai acontecendo. Somos restaurados em Deus, é devolvida a nós a capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Está aqui a conquista do Senhor em amor a nós, por intermédio da pregação do Evangelho. É como se nós estivéssemos num grande deserto, lá o do Saara, que até nevou por esses dias. Mas lá no deserto do Saara, que é o mais conhecido e falado, depois de 3 dias de uma caminhada debaixo de um sol de 50 graus, a língua já pregada ao palato por falta de saliva, a garganta já colando as suas paredes e os rins já desfalecendo por falta de hidratação, e nós já a ponto de morrermos, alguém aparecer com um copo d'água, aquele duplo bem gelado, de tal maneira que o copo se mostra suado, e alguém chegar e dizer: beba desta água, e então finalmente as nossas forças voltarem e nós continuarmos andando em direção ao objetivo. Essa é a pregação do Evangelho, é água da vida eterna, para saciar a nossa sede eterna, a pregação do Evangelho. O que dói no coração é saber que todas as denominações que se intitulam Igreja do Senhor têm nas mãos a palavra de Deus, e elas estão lendo, assim como nós, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e saber que indivíduos repetitivamente, em quase todas essas denominações intituladas cristãs, estão escutando repetitivamente de que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e fazem opções diferenciadas, diferente disso, e muitas vezes ao contrário disso. Dói no coração saber
que boa parte dessas denominações tiraram a Bíblia do púlpito, substituíram a Bíblia, e fora da Bíblia não tem Evangelho. Evangelho é boa nova de salvação. Evangelho é Jesus crucificado pelos pecados da humanidade caída, dos seus filhos, escolhidos por Deus para amá-lo. É na Bíblia que isso está escrito, não em outro lugar. É só pela Escritura Sagrada que nós podemos ver esse grande amor de Deus revelado em Jesus. A boa nova, o Evangelho, Jesus crucificado pelos nossos pecados, o copo d'água de vida eterna para nunca mais termos sede. Mas não são poucas as denominações que sacaram do púlpito a Escritura Sagrada, a Bíblia, e colocaram ali filosofias humanas, coisas brilhantes, textos brilhantes, deduções, estratégias, coisas do tipo, até muito inteligentes. Isso é exposto às pessoas, é ensinado às pessoas, até sob forma de manipulação, e às vezes sob o poder da força, ainda que seja da força das palavras ameaçadoras. Mas eles querem prender essas pessoas com esse tipo de mensagem, e eles começam a difundir, a expor essas coisas que, humanamente falando, são brilhantes, mas é o brilhantismo de uma mente caída, raciocinando de forma caída, chegando a conclusões caídas e apontando um caminho caído, um caminho onde o homem é o centro e não Deus, onde o homem é autorregenerativo, espiritualmente falando, e não depende da regeneração do Espírito Santo. Um caminho onde o homem, através de sua obra, da sua forma de ser, pode sim construir a sua salvação. Isso não é pregação do Evangelho. Essas denominações, embora saibam, muitas delas, que o poder de Deus para a salvação é o Evangelho, elas fazem a opção de não pregar mais o Evangelho. Eles preferem o resultado da igreja cheia, eles preferem o resultado do cofre abarrotado, eles preferem o resultado do aplauso e do ser ovacionado enquanto pregador, eles preferem a fama denominacional do nome que eles mesmos escolheram e colocaram na fachada do templo. Eles não estão preocupados com o poder de Deus para salvar pessoas. Enquanto ministro do aconselhamento bíblico, estudante pesquisador na área e professor também da matéria, eu leio muita coisa sobre o Jay Adams, eu vejo muita coisa sobre o Jay Adams, um grande, eu chamaria de papa do aconselhamento bíblico. E uma vez eu vendo um vídeo dele, ele estava falando aqui no Brasil, e ele disse: se Deus me desse a opção de abrir uma igreja com a pregação, com a forma evangélica, entre aspas, de se viver, que propõe algumas igrejas, se eu tivesse a opção de abrir uma igreja assim e abrir um bar, eu abriria um bar. O povo tomou um choque. Doutor Adams, que é isso? Um bar? Ele disse sim. E o povo disse a ele: por quê? Ele disse: porque no bar todo mundo sabe que está perdido e precisa de salvação. E numa igreja cuja pregação não seja o Evangelho, está todo mundo condenado achando que está salvo. Então eu não faria isso com as pessoas. Não abriria uma igreja cujo objetivo não seja pregar de fato o Evangelho. Não um Evangelho, mas o Evangelho. Esse mesmo Evangelho que o apóstolo Paulo disse que é loucura para o judeu, é escândalo para o judeu e loucura para o grego. Esse mesmo Evangelho que é sinônimo de achincalhamento, de zombaria, de escárnio lá no mundo pelos ímpios.
É esse evangelho que precisa ser pregado, não outro. Esse, e somente esse evangelho, é o poder de Deus para a salvação das almas. Só o evangelho pode salvar pessoas. Não adianta eu bolar uma estratégia de marketing, de mídia. Não adianta eu colocar minha cara na televisão e prometer 200 milhões de coisas que são benefícios egoístas para aqueles que entrarem por essas portas. Isso não vai salvar pessoas. E dói muito o coração em perceber inúmeras denominações e igrejas locais que fizeram a opção de não pregar mais o evangelho, pregar o socialismo, pregar o culturalismo, pregar a arte, ao invés de pregar o evangelho. É muito doloroso isso. E aí você só pode se lembrar do Senhor Jesus dizendo: há cegos guiando uma multidão de cegos para o precipício. Tudo por quê? Porque a igreja se envergonhou do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. O único poder de Deus para a salvação, o evangelho. De que evangelho nós estamos falando? De que evangelho nós estamos falando? Justiça de Deus. O evangelho que revela a justiça de Deus. Esse é o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Como nós faríamos para entender a justiça de Deus? Segundo o versículo 17. O que significa a justiça de Deus? Para alguns é que pessoas sejam fulminadas, mortas violentamente e lançadas no inferno, e esse é um aspecto do juízo justo de Deus. Mas no tocante ao evangelho, como se materializa a justiça de Deus? Como se materializa a justiça salvífica de Deus para os salvos? Como isso se materializa? Vamos pensar agora como indivíduo, voltando à questão anterior, para que nenhum de nós responsabilize as denominações e as igrejas locais que não pregam o evangelho por a nossa forma de não viver como salvo, por falta de pregação desse evangelho. Vendo um programa de televisão, aqueles de heresia pura, de uma determinada denominação, talvez a mais famosa do país nesse sentido, e com os seus pregadores mentindo e extorquindo, e ao olhar os depoimentos desse público que ali desfruta desse tipo de serviço religioso não cristão, eu fiquei impressionado quando eu comecei a observar isso. Havia ali doutores em direito, magistrados que atuam no poder judiciário do país, dando depoimento das doações, que são verdadeiras fortunas, e das fortunas que eles tinham adquirido, e vendo aquela persuasão para extorsão financeira, depoimento de gente com doutorado na área da filosofia, com mestrado na área das letras, pessoas de todos os poderes, grandes empresários que são grandes executivos internacionais com doutorado na área, acreditando naquela conversa fiada. E eu disse: meu Deus, essas pessoas não podem ser chamadas de burra, porque é isso que eles dizem. Não, o pessoal está lá indo lá dar dinheiro e outras coisas, porque são pobres miseráveis, sem cultura, sem instrução, sem educação, não estudaram, são burros, e aí podem ser manipulados. Mas aqueles indivíduos não poderiam receber essa titularidade de burros. São doutores, são pessoas com mestrado, são pessoas com alta formação gradual. Como eles são persuadidos por esse tipo de conversa? É óbvio que não é falta de inteligência. É óbvio que não é falta de inteligência. Até porque a própria Escritura dá depoimento dizendo que esse caminho, o caminho do Evangelho, ele é tão claro que nem os loucos errariam esse caminho. Nenhum louco
pode errar esse caminho. Então o Evangelho não é uma questão de formação cultural, formação intelectual. Não é, porque essa mensagem é tão simples que eu vejo pregadores analfabetos sendo bem sucedido nisso, senhoras idosas de cabecinha branca que só sabem assinar o nome com o polegar, pregando o Evangelho e levando pessoas a Cristo. Porque o Evangelho não é uma questão de inteligência. É claro que o racional é desafiado a pensar sobre o Evangelho, porque a fé cristã não é uma fé cega. Ela não é racionalista, mas ela é bem racional, ela é inteligível, ela faz sentido na inteligência, mas entender o Evangelho não é uma questão de formação intelectual, porque o Evangelho, a mensagem do Evangelho é bem simples, é Jesus crucificado pelos nossos pecados. Isso qualquer um pode entender e qualquer um pode falar. Eu não estou falando de um debate acadêmico sobre, eu estou falando da evangelização simples. Então não é uma questão de formação intelectual. Agora, por que essas pessoas com o intelectual tão favorecido são capazes de ser persuadidas por mentiras e o Evangelho não faz o menor sentido para eles? A pergunta que ficava no coração. Eu vou dizer, e eu disse para uma pessoa, essas pessoas que estão sendo persuadidas pela heresia, não é uma questão de inteligência, mas uma questão de coração. Essa pregação faz sentido e completa a ganância do coração deles. E aí a gente vai lá para o apóstolo Paulo de novo, falando a Timóteo, dessa vez ele dizendo, as pessoas terão coceiras no ouvido, comichão nos ouvidos, eles não suportarão as sãs doutrinas, eles vão se cercar de mestres que preguem segundo a cobiça do seu coração, eles vão ignorar o Evangelho e vão preferir dar ouvido às fábulas. Está aqui a explicação. Mas vamos voltar para a questão individual, local, nossa. Por que então nós fazemos opção de não viver segundo a eficácia do poder de Deus, chamado Evangelho? E eu vejo isso todos os dias. A minha agenda de aconselhamento atualmente está com 34 pessoas. E eu tenho por ano, pelo menos, de 3 a 5 desistências do tratamento do aconselhamento bíblico, onde as pessoas preferem falar com um psicólogo e um psiquiatra. O psicólogo para alimentar as quedas, os desejos pecaminosos do seu coração e dar-lhe um rumo caído a partir de uma reflexão caída, fruto de uma mente caída, com proposta de que as coisas vão melhorar. E o psiquiatra para receitar um remédio pesadíssimo que mantém essas pessoas presas a essa mentira. Elas preferem essa opção. Eu digo e sou muito honesto para todos os meus aconselhados, eu não tenho nenhuma palavra mágica para vocês, eu só tenho o Evangelho. Agora eu lhe garanto que o Evangelho é poderoso para transformar a sua vida, o seu coração e lhe trazer a paz, seja qual for a situação que você esteja enfrentando. Mas elas preferem um ou outro anúncio, uma outra palavra. Estava fazendo um aconselhamento à distância e eu sugeri que o indivíduo sem igreja acompanhasse as pregações aqui da igreja. Eu não posso dar atestado de outras que eu não estou escutando, eu só posso dar atestado daquelas que eu estou escutando, apreciando, avaliando, julgando e dizendo: essa é uma pregação bíblica. E aí eu disse: nos acompanha, você não está indo à igreja, não fica sem a pregação da palavra de Deus. E ele escutou por um tempo, e a cada segunda-feira era uma enxurrada de perguntas bíblicas, e eu gastava um tempo com esse indivíduo explicando as pregações e tudo, e ele foi crescendo na fé, escutando essas pregações. Mas chegou um tempo que ele chegou para mim e disse assim: olha, eu não vou mais escutar a pregação da tua igreja. Eu disse: o que foi? Ele disse: não, isso é coisa muito profunda, coisa que eu jamais vi. Mas espera aí, é só cobrança. Eu estou escutando vocês já tem quase um ano e eu nunca vi vocês dizer que os céus vão se abrir, que os meus celeiros serão abastecidos, que Deus vai curar todas as minhas doenças. Isso também não é promessa do Evangelho?
Depende do que você está chamando de evangelho. Depende do que você está chamando de evangelho. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. É desse evangelho que eu estou falando. É o poder de Deus para a salvação. E não são poucos os indivíduos da igreja que, não obstante serem de uma igreja que de repente tem até uma pregação bíblica, fazerem a opção de jamais desfrutar desse poder de Deus para a salvação. Eles entram condenados, escutam o evangelho e saem para viver como condenados. O que é mais triste? Eles chegam condenados, escutam o evangelho, recebem a salvação, mas insistem em viver como condenados, ou pelo menos como escravos do pecado. Não há mudança, não há alteração na forma de pensar, de ser e de viver de alguns desses indivíduos, porque eles não querem desfrutar do poder de Deus para a salvação. Eles até querem esse evangelho profundo de salvação para esfregar na cara dos outros lá fora, mas para praticá-los são muitos os que fazem questão de entrarem e serem salvos até pela pregação, mas continuar vivendo escravos do seu pecado e não desfrutar plenamente do poder de Deus, que é a salvação. Ora, meus irmãos, a salvação é um pacote. Do que nós estamos falando de poder de Deus para salvar? Nós estamos falando da justiça de Deus que se revela no evangelho. O que nós estamos falando? Do que nós estamos falando? O que é salvação? Jesus disse isso muito claro: eu vim para salvar o meu povo dos pecados deles. Você e eu, que já fizemos a nossa confissão em Jesus, já recebemos Jesus como Salvador, por que é que ainda continuamos escravos do pecado? Se o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e essa salvação é para me salvar dos meus pecados, por que eu continuo escravo deles? Tem sentido isso? Tem sentido isso? Então a salvação da qual Paulo está falando é o evangelho fazer sentido em nossos corações e percebermos e amarmos a Cristo, e então sermos libertos e salvos dos nossos pecados. Essa salvação também tem a ver com a condenação eterna. Aqueles que estão em Jesus, não há mais condenação para eles. Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Parafraseando Paulo em Romanos, é Deus quem nos justifica. É Deus quem nos justifica. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então somos salvos dos nossos pecados e somos salvos da condenação eterna. Nenhuma condenação haverá mais para nós. Mas a coisa gloriosa da salvação não se resume a isso. O pacote glorioso da salvação, ele tem o sentido também de vida abundante em Deus. Vida abundante em Deus. O que isso significa? Que eu vou passar a eternidade toda com Deus. Eu não estarei separado de Deus na eternidade. A salvação me garante isso. Mas quando eu digo vida abundante em Deus, eu não estou falando só de que eu vou viver uma vida muito difícil, bastante miserável aqui, escrava de pecado, e não vejo a hora de morrer para estar com Deus, de me livrar de tudo isso. Não, eu estou falando de uma vida abundante com Deus, relacional, um relacionamento pessoal com Deus, porque eu já fui salvo e isso me está garantido. Agora eu posso entrar diante dele confiantemente pelo novo e vivo caminho, a saber, Jesus crucificado. Essa é a mensagem do Evangelho. Não há mais separação entre nós e Deus. Eu gostava e gosto e repito sempre em cada corandel as palavras que eu ouvia da boca do bispo Dom Paulo ao final de cada concílio: Deus não está mais com raiva de você. Deus
já perdoou você. E agora, Deus ama você. Esse é o poder de Deus para a salvação. Deus não está mais com raiva de nós. Ele já nos perdoou. E agora, de fato, o amor dele é real nas nossas vidas. Quando eu digo de vida abundante com Deus, que a salvação me traz, significa que eu me relaciono agora com Ele. Nós terminamos há uma hora atrás a escola bíblica dominical e eu estou falando dos relacionamentos com Deus na forma de disciplina cristã. Hoje eu estava falando sobre a oração. E apesar de Deus saber tudo que nós vamos pedir em oração, ainda assim Ele nos manda orar, porque foi uma maneira que Ele criou para que nós possamos nos relacionar com Ele, falando com Ele e ouvindo também a Ele. Esse foi todo o resumo da minha aula hoje. Aí eu não entendo porque pessoas insistem em viver longe desse poder de Deus. Pessoas que vai dia e vem dia, passa a noite e vem nova noite, e domingo atrás do outro, e todo o seu exercício bíblico com a Bíblia é de abri-la na hora da leitura do texto para o sermão. Pessoas que há meses, há anos que não abrem a Bíblia para uma leitura. Por que você não quer desfrutar do poder de Deus, da salvação que Ele te deu? Pessoas que não sabem até hoje o que é dobrar os joelhos diante do Senhor e derramar o coração, não oram, não querem orar. E não é porque não saiba não, porque se eu dobrar os meus joelhos e disser: Senhor, me ensina a orar, perceba que eu já estou orando. Perceba que eu já estou orando quando eu disser: Senhor, me ensina a orar. Se eu dobrar os meus joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, até aqui eu não tenho orado porque eu não sei orar, perceba que eu já estou orando. Por que o poder de Deus que nos salvou está exposto a nós de uma forma tão clara e nós não conseguimos desfrutar desse poder? Porque esse domínio que Deus exige, a primazia que exerce sobre mim, é por meio do amor e não por meio da dominação com força. É porque eu só entendo dominação, poder, se alguém pesar a mão sobre mim e me quebrar as costelas, ou me encher a cara de tapas, ou apontar uma arma no meu rosto. É só assim que eu entendo poder. A conquista em amor do Evangelho não é o suficiente para me manter sob o domínio dele. É por isso que eu não oro, é por isso que eu não quero papo com ele, é por isso que eu não quero saber da palavra dele. A salvação vem pelo Evangelho, que é o poder de Deus. Veja, pelo seu poder Ele está nos dando poder de nos relacionarmos com Ele, num relacionamento crescente de amor. E nós fazemos isso por meio das disciplinas cristãs: meditação da Escritura, estudo da Escritura, oração, jejum, solitude. É assim que nós nos relacionamos com Deus. E nós podemos, porque a salvação nos garantiu isso, vida abundante com Deus. Mas o Evangelho é o poder de Deus porque ele revela a justiça de Deus em Jesus. Ele revela a justiça de Deus em Jesus. Talvez você nunca tenha pensado parar para pensar nisso. Todos nós éramos dignos de condenação eterna. E Deus seria muito, muito, muito justo se Ele nos matasse agora mesmo e nos mandasse para o inferno. Ele seria muito, muito justo. Inclusive a justiça dele exigiu isso dele. E Deus terá que fazer isso com toda a humanidade caída, matá-los e lançá-los no inferno para todo sempre. A justiça de Deus exige isso, pelo fato de Ele ser santo, 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 absolutamente santo.
pelo fato de Ele estar acima de tudo e de todos e ser absolutamente perfeito, pelo fato de Ele ser o Senhor de todas as coisas e o Criador delas, e pelo fato dessa humanidade criada ter afrontado a Ele com a desobediência em Adão. Então Deus seria muito justo de agora mesmo matar a todos nós e lançar no inferno. E a justiça dele exige que Ele faça isso com os ímpios. E Ele até vai dizer: olha, o inferno não foi criado para os homens, foi para o diabo e os seus anjos. Mas como o homem não quer se relacionar comigo, prefere o pecado e a afronta a mim, então é para lá que o homem vai. Salmo 9, se não me falha a memória, o inferno é o lugar dos ímpios e de todos os povos que se esquecem de Deus. Ele seria muito justo e Ele terá que fazer isso. Mas eu disse a você: aprove a Ele salvar os seus filhos, aquele que Ele mesmo escolheu desde antes da fundação do mundo. Agora, esses filhos não podem ser inocentados. Eles são pecadores, merecedores do inferno. Então o que Deus fez para não lançar os seus filhos, escolhidos por Ele, no inferno? Ele manifestou toda essa justa penalidade, toda essa cobrança pelo pecado, na pessoa bendita do seu próprio Filho. Segundo Isaías capítulo 53, o castigo que era para nós, Ele tomou sobre si. Ele tomou sobre si o castigo que era para nós. Deus tinha que cobrar isso de alguém. Mas o apóstolo Paulo, aqui mesmo em Romanos, ali pelo capítulo 3, ele está dizendo que todo mundo pecou e que não havia nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que pudesse fazer o bem, nenhum, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, carecem da glória de Deus. Mas a justiça de Deus ainda exigia um pagamento. Ele não poderia nos inocentar. Alguém tinha que pagar por isso. Então Deus enviou o seu Filho para fazer. Segundo o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, ele nos diz que Jesus, ao ser crucificado, foi cravado com Ele na cruz, também os nossos pecados. Isaías capítulo 53 está dizendo que Ele tomou sobre si o castigo que era para nós. E o apóstolo Paulo está dizendo que esses nossos pecados foram cravados com Jesus na cruz, de tal maneira que o escrito de dívida que constava nos registros de Deus pôde então ser pago, e daí então rasgados, cancelados. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a justiça de Deus. Ele cobrou de Jesus o que nós jamais teríamos condições de pagar. Ele cobrou de Jesus. Vamos voltar lá para o deserto? Vamos voltar lá para o deserto? A multidão que conta toda a humanidade está no deserto nesse momento. Ela está no deserto. 3 dias, não há mais saliva, os rins já estão começando a dar piripaque, e essas pessoas já estão entrando no processo de desnutrição. E a igreja tem a fonte, o manancial da água viva, que pode salvar essas pessoas. Mas qual é a opção da igreja? Ao invés de pregar o Evangelho, de praticar como pregação, de viver como ilustração da verdade pregada, de anunciar esse Evangelho, ela prefere contar piadas, ela prefere ser uma piada, ela prefere pensamento caído, ela prefere calar a boca e viver uma vida intramuros, egoísta,
mesquinha, onde a maioria dessas pessoas não consegue contribuir nem na comunidade local a qual ela faz parte, de maneira nenhuma, da forma mais barata possível, ela não consegue viver abundantemente o Evangelho nesse sentido. Prefere se envergonhar dele, se envergonhando do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja ele judeu, grego ou qualquer que seja a origem nacional desse indivíduo, ignorando que o Evangelho é a manifestação da justiça de Deus em Jesus, aonde o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aonde Deus com justiça cobra de Jesus o preço que eu e você jamais seremos capazes de pagar a ele. Essa é a mensagem do Evangelho, e nós precisamos realmente pensar muito esse Evangelho. Nós realmente precisamos meditar bastante sobre esse nosso comportamento em meio a um país cuja miséria espiritual é enorme, cuja corrupção é maior do que qualquer expressão nacional, cuja promiscuidade, a imoralidade em todos os aspectos é a marca registrada desse país. Nós, enquanto igreja, cadê o poder de Deus? Cadê o poder de Deus? Por que nós não estamos manifestando? Será porque estamos com vergonha do Evangelho? Precisamos pensar nisso. Essa foi a minha missão aqui com você nesses 2 domingos. Em 2009 eu passei por uma situação muito ruim de afastamento da verdade de Deus e prática ativa de pecados. Isso quase destruiu a minha vida e os meus relacionamentos por inteiro, e isso tem destruído a vida de pessoas até hoje. E no ano de 2010, eu vim do aconselhamento bíblico, tive a minha vida restaurada e a minha família restaurada, e eu não queria mais saber do ministério. Eu tinha dito no meu coração e afirmado com toda a força que mais nunca eu subiria a um púlpito, e mais nunca eu abriria a Escritura para falar dela para ninguém, porquanto eu tinha traído tudo isso e vivido durante um bom tempo ao contrário de toda essa verdade que eu acreditava e pregava, e havia sido pego em falha, denunciado e até estado no estado de condenação por essa própria pregação, por ser ela mesma verdade. E eu disse: nunca mais eu prego o Evangelho. Não tenho coragem de me desviar, porque a verdade que eu conheço é profunda demais para eu ignorá-la. Agora, não serei mais pastor e também não pregarei mais o Evangelho. No decorrer do ano de 2010, de forma muito milagrosa, de uma forma muito especial, Deus restaurou a minha vida de uma forma impressionante. Utilizou para isso o Ministério do Aconselhamento Bíblico pelo ofício do nosso reverendo pastor Ayrton. Foi o meu conselheiro naquela época e para a minha família. Estava tudo restaurado, mas o voto tolo, que na minha concepção era uma coisa muito íntegra de se fazer, que era não pregar mais o Evangelho, uma vez que eu havia traído essa pregação, ainda estava forte no meu coração e ainda era um pecado escravizador. E aí então, no final do ano de 2010, o pastor Ayrton disse para mim que a mensagem da virada de ano deveria ser ministrada por mim e que eu deveria apontar o caminho para a igreja no decorrer de todo o ano. A gente tem isso aqui, né? O nosso aprofundamento esse ano é isso. E ele me deu 2 meses para que eu preparasse um sermão nesse sentido. E eu briguei com a Bíblia, e folheei a Bíblia, e olhei para a Bíblia, e orei sobre a Bíblia, e meditei na Bíblia, e fiz estudo na Bíblia, e o meu coração não podia ser derrotado jamais por aquele pensamento da minha justiça própria com relação à minha indignidade. Então eu liguei para ele e disse: preciso de um tempo de aconselhamento.
Ele ficou em pânico na hora, disse: aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, fica tranquilo, está tudo bem, eu só quero conversar com você um pouco. A gente que é conselheiro, a gente acaba se envolvendo tanto com os problemas das pessoas que o medo de uma recaída é tão grande que a gente fica em pânico quando o telefone toca às vezes. E aí eu cheguei para ele e disse: eu quero tempo ainda para você, ou a quem você escalar, outra pessoa para falar na passagem de ano, porque eu estou sem motivação nenhuma para pregar na virada de ano. Não há no meu coração nenhuma motivação para pregar. Agora, desde o ano de 1994, que eu não faço outra coisa na minha vida, da hora que levanto até a hora que vou dormir, senão pregar o Evangelho. E motivação não me falta. Mas naquele tempo eu disse: eu estou sem nenhuma motivação para pregar. Ele, daquela forma bem carinhosa e educada, não sei se ele fez algum tempo de estágio em algum tipo de estábulo ou celeiro, não sei se é que vocês me entendem. Ele vai ver isso. Ele me deu um coice de 2 pés junto nos peitos, com muito amor, com a marca do amor de Deus. Ele disse para mim as seguintes palavras: se vê pessoas morrendo no pecado e indo para o inferno todos os dias, não te motiva a pregar. Se vê pessoas dentro da igreja vivendo uma vida desgraçada, em desobediência a Deus, em escravidão de pecados, não te motiva a pregar. Se vê uma igreja se distanciando dia após dia do Evangelho, ver os cultos prostituídos, não te motiva a pregar, então todo esse ano nosso foi uma perda de tempo, e tu continua o mesmo desgraçado do pecador que entrou aqui escravo. Virou as costas e me deixou sozinho. Você já tomou um coice de jumento? Faz lá igual aí. Ou então apareça diante dele com um aconselhamento sério. Mas foi uma palavra de amor da parte de Deus muito dura. Era aquela palavra que eu precisava. E ele foi muito fiel a Deus ao me dar aquela palavra. Até porque nessa altura nós já tínhamos um relacionamento de amizade muito profundo. E eu fui para casa com esse barulho nos ouvidos. Meu Deus do céu, aquilo inquietou o meu coração. E eu liguei para ele e falei: obrigado por tua palavra, e não esqueça tudo que eu disse, porque essas coisas vão voltar a visitar o meu coração e eu preciso da tua ajuda. Mas eu entendi, e pode ficar tranquilo, que não vai ser nenhuma Brastemp, não, mas eu vou lá pregar, viu? E desde então eu não parei mais de pregar, porque eu não tenho direito, eu não posso me envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque Ele é o poder de Deus para a salvação. Eu já fui achado por esse poder, e eu preciso pregar. Eu sou devedor dessa pregação a todos, e eu não posso falar outra coisa para as pessoas senão o Evangelho, porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus em Jesus, um Cristo sendo crucificado no meu e no teu lugar, e no lugar de muitas dessas pessoas que estão no deserto. E o Evangelho que está na tua vida é aquele copo d'água. Eu gostaria de ter tempo para lhe falar ainda sobre a questão da fé e de como vive o justo na eficácia dessa fé, mas eu encerro por aqui a minha fala, que correspondeu a aproximadamente 1h30, dividida em 2 domingos. E eu quero que você saia daqui pensativo todos os dias.
pensando nas palavras de Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque é no Evangelho que se revela a justiça de Deus. Deixe que isso te perturbe o coração e pratique isso, para que Deus seja glorificado e as pessoas sejam alcançadas. Curvemos a nossa cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós temos ouvido a Tua palavra, Senhor. Ela tem chegado ao nosso coração. Agora dá-nos a Tua força para que desfrutemos, ó Pai, desse Teu poder que é o Evangelho, para praticarmos, Senhor, nas nossas vidas eficazmente, desfrutarmos disso como sal e partilharmos isso com o mundo caído, para que aqueles que o Senhor mesmo escolheu sejam também conquistados em amor e trazidos à Tua presença. Que nos nossos lábios esteja sempre o Evangelho, sempre o Evangelho, no nosso testemunho e na nossa pregação. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém.